Demais. E quais são assim, algumas orientações, conselhos que você dá quando está diante desse tipo de demanda num discipulado, num aconselhamento? Cara, a Bíblia tem alguns segredos assim que mudam o jogo, né? Eu acho que o primeiro deles que me marcou muito, acho que foi isso muito que virou a chave para mim, foi entender o seguinte: muita gente sente que não, tem gente que até conta os vacilos que deu assim, né? Não, a tentação foi grande demais. E às vezes a gente tem essa visão muito errada, como se as tentações fossem invencíveis. Entendi. Mas a gente vê em 1 Coríntios 10, né? É uma lei espiritual. A Bíblia diz que o Senhor não tenta ninguém, nem permite que ninguém seja tentado além da sua capacidade de suportar. Então, cara, isso aqui é um princípio espiritual, uma lei que não muda, que Deus não permite que eu e você sejamos tentados além da nossa capacidade de suportar. E, além disso, a Bíblia também diz que Ele mesmo provém um escape. Então, Ele provém a fuga, um jeito de se vencer. E eu acho que isso já tira aquela ideia, né, de que, cara, não, tentação foi grande demais. Isso não existe. A Bíblia diz que antes mesmo da tentação chegar, é uma lei. Deus não permite. Então, a gente não peca porque a tentação foi grande demais. A gente peca porque a gente quer. E eu acho que você, deixando de ser a vítima, entendendo que nesse conflito de natureza você é o vilão, Entendi. te ajuda muito a jogar esse jogo. Você primeiro assumir a parada. Tipo assim, entender, cara, é culpa minha, exato, ponto final. Porque a gente se sente vítima. Acho que até o jogo do diabo é esse, né? Você sente, não, cara, eu tive uma semana horrível e eu fui procurar meu alívio. Peraí, Sim. você fez isso porque você quis. Né? Não sabe o que eu estou passando. E é louco você falar isso porque eu pensando em Gênesis, exatamente a dinâmica, né? Vítima. É, a mulher que tu me deste. Vítima. E é muito louco porque é a mulher que tu me deste. Aí você fala, nossa, tá pondo a culpa na mulher, mas ele tá pondo a culpa em Deus, né? É a mulher. Ele está dizendo que ele é uma vítima, não um vilão. Exato. E eu acho que essa distinção é muito importante você fazer, porque a realidade é essa. A gente vive nesse tempo onde existe, né, conflito de natureza. A gente tem um espírito que nasceu de novo e uma carne que ainda vai nascer de novo. Então a gente vê isso, é claro, em Romanos 7, a gente vê Paulo, né, falando, cara, o bem que eu quero fazer parece que eu não faço, o mal que eu não quero fazer parece que eu faço. Quem vai me livrar, né, da maldição, desse rolê? E glória a Jesus, né, que faz isso. E é por isso que a gente tem tanta esperança na ressurreição. Um dia eu vou ter um corpo que ele é condizente com o meu espírito e não concorrente. Né? Mas Gálatas 5 também fala que o espírito milita contra a carne. Então, é muito claro, existe conflito de natureza. É por isso que você acorda, às vezes, com aquela vontade de fazer um devocional, mas 15, 20 minutos você já está pensando no seu Instagram, né, o trabalho, porque você tem conflito de natureza. Por isso que, às vezes, você vê alguém e fala, não, eu vou dar minha jaqueta para esse cara. Você pensa, não, mas essa é minha jaqueta predileta, talvez eu... Parece que tem uma parada dentro, né? Exato, tem um conflito. Então, outro princípio importante é esse, de você... né, estar alimentado, porque se tem um conflito de carne e espírito, quem é que ganha nesse conflito? Eu acho que é quem está melhor alimentado. Então, muita gente, o cara assiste um monte de seriado que ele não devia, ele está exposto a um monte de ambiente que ele não devia na rede social, ele tem um monte de amizades que incentivam ele para isso, depois ele não entende por que ele tem tanta vontade de pecar. Né? Ele não tem alimentado o espírito dele, e o espírito é movido pelo espírito, né, pela palavra. Então, tem até uma frase de um novelista americano, eu tenho que até checar o nome desse cara, porque eu sempre falo dessa frase e nunca lembro o nome dele. Mas ele diz, né, se nós gastamos, acho que era 8 horas por dia com as coisas desse mundo e 5 minutos com as coisas de Deus, é de surpreender que as coisas desse mundo pareçam 200 vezes mais real para a gente do que a Bíblia, né, do que a realidade espiritual. E a verdade é essa, muita gente tem o ímpeto de orar, de jejuar por santidade, por pureza, quando a coisa está feia. Né, quando o cara já está se sentindo tentado. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Né? Jesus nos ensinou um modelo de oração diário. A gente sabe isso porque ele fala do pão de cada dia. E nessa oração ele nos ensinou a orar, né, para ser liberto de tentação, para ser livre do pecado. A gente vê outro princípio de 1 Coríntios 10, falando aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, uma batalha por santidade você não faz no momento de batalha, né? Uma constância. Até porque adianta o que você chamar um soldado para treinamento quando a guerra chegou nos portões? Ele não vai estar pronto, ele tem que viver em prontidão para a guerra. Esse é o trabalho de um soldado. Né? Se eu falasse para você que eu nunca corro, mas esse final de semana eu vou tentar correr uma maratona, você ia falar que eu sou maluco. Né? Se eu não tenho preparo, vivência, com medo dessa... E muita gente quer ser um gigante espiritual, né? Viver dessa maneira espiritual, mas o cara... ele só tem uma vida, um estilo de vida alimentando a carne. Então é tão importante você entender isso. Isso foi outra coisa que virou o jogo para mim, né? Foi através do discipulado com meu pai, falando, pai, eu tenho orado, eu tenho jejuado. E meu pai perguntou, mas quando você tem feito isso? Eu falei, não, de vez em quando, eu lembro e tal. Ele falou, filho, você tem que fazer isso
sempre, orar todos os dias, tipo, jejum direto a respeito. E, cara, mudou tanto o jogo, né? Esse livro conta essa história do que eu passei, a minha própria batalha nesse assunto durante minha adolescência, e como depois de encontrar esses princípios e praticá-los, cara, eu nunca mais assim caí nisso. E eu digo isso com fé, assim, não por causa de mim, mas apesar de mim, até porque o livro expõe muito bem o que é minha fraqueza e o que eu sou capaz. Mas por entender esses princípios e que eu não estou caminhando na minha força, eu digo, cara, sem medo, né? E sem orgulho também, é por causa do Espírito Santo que eu nunca mais vou cair nisso. Eu digo isso com convicção, porque eu entendi esses princípios, eu sei que praticando eles eu posso viver dessa maneira. E eu acho são que leis espirituais, né? Eu acho que é algo que a nossa geração precisa entender, porque é sutil, mas você pode perceber isso. Muitas vezes você conversa com jovens, eles têm uma ideia de que essa área da sexualidade, tipo, não tem como vencer. Como se não, eu acredito que eu consigo parar de mentir, né? Eu consigo, sabe, ser transformado por Jesus, mas é como se a pessoa lá no fundo acreditasse que essa área não tem como. Porque eles são expostos a ambientes de rede social, de Hollywood, de entretenimento, onde é isso que se prega, né? Que aí não tem como, mas é isso, não é isso que a Bíblia diz. E é doido porque parece que ele já ganhou uma batalha no campo da alma, vamos dizer assim, né? No campo da mente, né? O Satanás, que é basicamente o que Golias faz, né? Ele não tinha lutado com ninguém ainda. Ele só ia lá todos os dias e ficava falando, né? Não tem homem aí. Cara, vocês não conseguem. E teve um rei na Bíblia, eu vou até precisar de um universitário, talvez, para checar, não lembro qual foi o rei, mas a ideia, o que a Bíblia disse foi o seguinte: esse rei, ele estava guerreando e ele se aproximou da muralha onde eles estavam guerreando, aí uma mulher pegou uma pedra e jogou na cabeça do rei. E o rei morreu por causa de uma pedrada na cabeça de uma civil, desarmada, né? Tudo que ela tinha uma pedra. E ele ainda tentou falar que não escrevessem, que não contassem, né? Ele queria que aquilo... Inventaram uma história que ele morreu por causa disso, mas o que matou ele foi a pedrada. E aí depois, na época de Davi, a gente vê ele falando com Joabe, quando ele mandou Urias para a guerra, né? E a gente vê, se eu não me engano, não lembro quem foi, mas ele na época de Davi falou, né, que para não se aproximar... Abimeleque? Foi quem morreu. E aí depois, na época de Davi, ele fala de não se aproximar da parede, porque o que aconteceu com Abimeleque. Então, olha só que engraçado, você vê ali, alguns anos depois, a galera estava falando do engano que aquele cara cometeu. Tipo, isso não se faz. Por que você vai, né, se colocar nessa posição vulnerável e tomar uma pedrada, né, desse jeito? E a verdade é que nessa área, a maioria dos jovens vive assim, se expondo para a pedrada, né, navegando em águas perigosas. Eu conto no livro uma história que um dia a gente estava num retirão, né, fazendo um batismo assim, e tinha uma piscina lá, e um canto estreito perto da piscina. Aí eu devia ter, sei lá, uns 6, 7 anos, assim que eu vi aquele canto estreito perto da piscina, meus instintos ninjas foram ativados, eu fui fazer um parkour, né? E eu comecei a brincar ali, e minha mãe veio e falou: Isa, não brinca aí, você vai cair na piscina. Eu falei: não vou cair. Continuei lá. Aí minha mãe veio de novo: Isa, para que você vai cair na piscina. Eu: não, eu sou bom, né? Fiquei lá. Aí veio meu pai, né? A coisa já ficando mais séria. Tu vai cair aí, para de brincar aí. Eu continuei brincando, mas, né, dito e feito, quando eu caí, estava todo mundo esperando quando que ia acontecer. Exato. É porque eu estava ali brincando perto da piscina, né? Cara, naquele retiro lá tinha balança, tinha seca, tinha gramado, tinha bola, tinha um monte de coisa, mas eu fui brincar perto da piscina. Eu acho que muita gente tropeça pelo tipo de água perigosa que se expõe, ambiente que navega, né? Jesus nos ensinou que se o olho faz pecar, se a mão faz pecar, é melhor arrancar e jogar fora, porque é melhor entrar no reino do céu sem que ver com. A gente sabe que ele não estava falando de automutilação, né? Até porque o corpo é templo do Espírito Santo, mas ele deu para a gente o princípio, né? Se o que você vê te faz tropeçar, cara, arranca e joga fora. Então, a gente sabe que redes sociais são essenciais para espalhar o reino de Deus hoje e tal, mas, cara, se a custo da sua santidade, entendeu? Não consegue, o Instagram te faz pecar, arranca e joga fora, né? Porque é melhor viver em santidade sem do que ficar tropeçando com. Então, é algo que a gente precisa entender. Eu tenho que ele fala mão direita, né? Por exemplo, que é tipo, tem algo que você é extremamente habilidoso, mas é isso que te está te levando para o buraco. Cara. Exatamente. Né? Tem gente que tem um talento e daí trabalha num ambiente perigoso, e daí, mas o que vale, né, o reino de Deus para você, entendendo que ele espera de você a santidade? A Bíblia diz que sem santidade ninguém pode ver Deus, né? E tem o efeito contrário, quando a gente se dedica para a santidade, primeiro no individual, depois como coletivo, uma igreja caminhando em santidade, né, nós também vemos a Deus de um jeito diferente. A gente é exposto a mais de quem Deus é. Então, tem que ser o nosso objetivo caminhar em santidade. Muitas vezes a gente trata como se fosse algo que não é tão importante, né, com as nossas atitudes. E eu acho que é muito importante. Esse é outro princípio que o livro aborda, né, de não navegar em águas perigosas, não brincar perto da piscina, de ter essa prioridade. Não, isso importa para mim. Eu tenho um princípio, né, até hoje,
Porque na época que eu era adolescente, o Instagram funcionava diferente. Né? Lá em 2011, quando ele saiu, ele tinha aquela área do que era popular. Não era tipo de explorar o que era associado à sua atividade. Era o que era popular no aplicativo. Né? E isso foi muito onde começou a minha dificuldade. A ser exposto a coisas que foram chegando em mim. E então eu tenho um princípio. Eu nunca entro naquela lupinha do Instagram. A galera me falou, não, Isa, mudou. Agora, se entrar, vai ter só coisa associada com o que você segue. Eu falei, cara, eu não estou perdendo nada. Eu já tenho costume, eu não tenho por que me arriscar um ambiente que pode me fazer tropeçar. Então, eu tenho esse compromisso. A gente vê Jó dizendo, eu tenho uma aliança com os meus olhos. Sim. Então, vai, né, requerer de nós esforços. Eu amo que Efésios 5 diz, né, que nós uma vez estávamos nas trevas, mas agora nós fomos inclusos numa família de luz. Né? Vocês são filhos da luz. Aí ele diz, ande, portanto, na luz. É uma natureza que eu recebo de graça, mas eu exerço por força. Né? E é sério isso. Então, você foi incluso, né? Você é um filho da luz, ande na luz. Então você recebeu essa natureza, caminhe nela, caminhe nessa natureza do segundo Adão, né? Não do primeiro. Então são alguns dos princípios no livro assim que me ajudaram bastante, como seres que eu daria. Até para alguém que cara, não vou ler o livro agora, porque a realidade eu sei, né? Especialmente a galera que assiste aqui, às vezes o cara já está com 5 na mesa, estão na fila para. Tem também o vídeo. Tem um vídeo no YouTube chamado Mate o Dragão, foi o que inspirou o livro, foi a resposta das pessoas ao vídeo, onde eu conto esse testemunho, falo um pouco desses princípios, mesmo que eu recomendo muito a leitura desse livro. Ele é curto, ele dá para ler rápido, assim. E o livro, existe algo especial no livro, por causa existe o poder de meditação nas páginas, porque você é obrigado a ver mais lento do que você veria o vídeo e tal. Então, realmente, eu encorajo a galera.